Olá, pessoal, bom dia para vocês, bom dia para todo mundo. Vamos levantar com alegria para começar essa quarta-feira. Hoje é dia 12 de novembro de 2025, são 7 horas da manhã. Eu sou o Fábio Panunzio e você está começando a se informar sobre tudo que aconteceu ontem e o que vai acontecer ao longo do dia de hoje, tá? Então, bom dia para você, vamos sair da cama logo, porque o tempo urge, né? Aqui em São Paulo, um dia lindo lá fora, com o céu super azul, fazendo uma pausa aí, um hiato entre essa transição entre um gelo invernal e um calor infernal, né? Que nos assola. Hoje, por exemplo, a temperatura começou em 14 graus, vai até 30 em São Paulo. Para quem mora por aqui, então, pegue um casaco, porque está frio, e uma camiseta regata, porque vai esquentar demais, tá bom? Bom dia para você de novo. Vamos ver o que aconteceu ontem no mundo da informação, no mundo da política, no mundo dos negócios jurídicos, a partir de agora. Bom, eu quero começar dizendo para vocês que o programa de hoje vai informar sobre a COP30. Ontem foi um dia lá de protesto de indígenas, né? E o governo brasileiro teve mais uma ideia criativa aqui, de uma nova forma de investimento para tentar impulsionar o desenvolvimento das comunidades indígenas, né? No Congresso Nacional, uma vitória importantíssima do governo, houve um recuo do deputado Derrite, que é o relator do pacote antifacção. Ele simplesmente desistiu de catalogar os crimes praticados por facções como crimes de terrorismo, né? Isso muda completamente o panorama do projeto lá no Congresso Nacional. E também, talvez mais importante ainda, resolveu devolver as atribuições à Polícia Federal. Nosso noticiário hoje gira em torno desses temas, vai ter muitas outras notícias. Daqui a pouco vocês vão saber que a deputada Júlia Zanata respondeu aqui às matérias da Amanda, aqui no nosso site do ICL, né, dando conta de que ela deu 800 mil reais em dinheiro de emendas parlamentares a um amigo, dono de uma academia de tiro, um clube de tiro lá em Florianópolis. Tudo isso a partir de agora, tá? E eu vou começar, como faço todos os dias aqui, chamando o meu companheiro Alex Amorim para falar um pouquinho de futebol enquanto a gente vai esquentando a audiência, porque afinal de contas, futebol também é cultura, né, Alex? Isso mesmo, bom dia pessoal, bom dia a todos, boa quarta-feira. Lembrando que tem a data FIFA e por isso estamos meio escassos assim de notícias no mundo do futebol. Mas eu e Panunzio vamos falar sobre uma pessoa que nossa audiência adora, né, Panunzio? Não sei qual audiência que adora, viu, Alex? É verdade. A nossa audiência e o Caio, né, que é o Caio Marinato aqui. Sim. Enfim, gente, olha, os santistas que nos desculpem, mas esse Neymar é o fim da picada? Como assim? O cara disse aí, depois de fugir do campo, aos 40 minutos do jogo, né? O Santos perdendo, Neymar simplesmente saiu, vazou. Aí depois veio dizer o seguinte, o Santos só vai fazer gol se me encontrar em campo. Mas como é que encontra o Neymar em campo se ele não está nem no banco? Alex, fala pra mim. Certo, Panos. Então, ele realmente, após a substituição contra o Flamengo ali nos 40 minutos do segundo tempo, o Neymar se dirigiu ao vestiário. No momento ali, ele não pediu desculpas após o término do jogo, porém, ontem saiu uma informação que ele se arrependeu realmente de ter saído de campo naquele momento e era para ter continuado ali no banco de reservas, apoiando o elenco. E a coisa que ele tinha falado, Panuso, é que o Neymar não vê grandes problemas na cobrança dos companheiros sobre na frase o Santos só vai fazer gol se me achar em campo. E o que acontece, Panuso? Hoje eu vou meio que defender o Neymar e tudo. Não faz isso, Alex! Mas vai lá, vamos lá. Aqui o ICL é uma televisão, um canal super democrático. Tu defende o Neymar aí que eu vou ficar ouvindo aqui, vai. Pode falar. Então, Panuso, o Neymar tava tentando, teve uma jogada ali, um tiro de meta que ele foi até o goleiro, pegou a bola, tocou no Zé Rivaldo, que é o zagueiro do Santos, para tentar fazer uma jogada trabalhada. Nisso, ele tocou a bola pro zagueiro do Santos, ele deu um chutão para frente e a jogada meio que foi pro outro time adversário, e ele meio que se irritou. Então, o que tá acontecendo, Panuso? O Neymar, querendo ou não, ele já atuou em grandes clubes, com grandes jogadores, e veio pro Santos e tá jogando com alguns jogadores abaixo e do nível que ele estava realmente habituado a jogar, e nisso fez ele ter esse estresse, porque ele tá meio sozinho, um time precavido ali do Santos, meio abaixo do normal que ele tá acostumado, Panunzio. Eu não vou concordar com você hoje não, Alex. Acho que o Neymar lá no passado já jogou. Olha, eu também já joguei futebol no passado, sabia?
Sim. Não joguei nenhum grande time, não, mas eu jogava nas peladas que tinha lá na várzea, lá em Uberlândia. E nem por isso, né, eu hoje sou aquele jogador de antes. Neymar não joga porcaria nenhuma, porque deu um chutão lá, botou a bola lá na frente, não tinha ninguém, aí fica putinho, né? Ah, eu vou sair do campo, não vou ficar no campo, vou embora pra casa. O futebol tá demorando demais, ainda mais com o time dele apanhando, né? Sim, o time dele, lembrando, tá em 17º com 33 pontos. E sábado, 9 horas da noite, vai pegar o Palmeiras lá na Vila Belmiro. E o Palmeiras um pouquinho desfalcado, mas vamos ver o que vai acontecer nesse grande jogo no Clássico da Saudade Paulista, Panunzio. É, dia 29 tá chegando aí, hein? Dia Sim. 29 tá chegando, faltam só 18 dias hoje, 18 não. 17. 17 dias hoje, né? Os palmeirenses estão contando aí. Agora, o Palmeiras é um time engraçado, porque ele manda super bem. Aquele 4-0 eu achei espetacular. Mesmo Aquele quem não é palmeirense, há de lindo. respeitar. Mas aí chega um timinho qualquer, ele perde. É uma coisa meio incompreensível isso. Como é que um time joga tão bem sob pressão e joga tão mal quando está tudo super fácil para eles, né? Então vamos ver, eu acho que o Palmeiras vai apanhar, está merecendo tomar uma lapada. Eu também acho que vai ser um empate, uma vitória do Santos pelo time desfalcado que vai enfrentar o Santos na Vila. E dia 29, se Deus quiser, Deus é palmeirense. Essa é uma frase de Alex Amorim. O Palmeiras vai ser campeão da Libertadores, Panuso. Muito bom, Alex Amorim. Deus é Vamos palmeirense. Deus e o Bolsonaro também, que diz que é amigo de Deus. Bom, pessoal, vamos lá, vamos para meteorologia, depois a gente começa aqui com o noticiário, tá bom? Olha, eu vou ser mais breve hoje na meteorologia do que eu tenho sido, até porque a gente precisa ganhar tempo, porque daqui a pouco eu tenho a Amanda conosco aqui, a Amanda Miranda, que vai responder a deputada Júlia Zanata, né? Aquela senhora, ontem a Júlia Zanata amanheceu o dia na internet sentada num trono construído por fuzis e munição, lá na academia do amigo dela, para o qual ela destinou R$800 mil em dinheiro seu aí, ó, do contribuinte, né? Mas, enfim, vou falar disso daqui a pouco. Então, nós vamos ter a Amanda aqui às 7h15 e eu preciso correr, por isso o mapa da meteorologia é esse hoje aqui, mas eu não resisto muito e vamos ver aqui, olha, peraí, não é isso não. São os alertas meteorológicos que eu quero mostrar para vocês aqui, porque hoje nós temos chuvarada no sul e no norte do Brasil, tá? Então, deixa eu botar aqui no mapa dos avisos, olha, nós temos aqui, olha, no Amazonas um aviso de tempestade, outro no Mato Grosso do Sul, no lado oeste, outro entre a divisa do Mato Grosso do Sul com São Paulo, né? São 2 alertas de tempestade, um no sul e na Bahia. Gente, não para de chover em Salvador, é uma coisa impressionante o que já choveu lá esse ano. Praticamente todas as semanas nós tivemos algum alerta aqui, se não de acumulado de chuva, de tempestade. Hoje o alerta aqui, como você está vendo, olha, é um alerta de acumulado de chuva, porque chove lá na Bahia, viu? Bahia é a nova Amazônia brasileira. Então, vamos aqui para o mapa da previsão do tempo. Chove em toda essa área verde, como você está vendo. Na área verde clara chove um pouquinho menos, mas chove também. Nessa área aqui, olha, no interior de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, dia claro. E lá no sul, no sulzinho do Rio Grande do Sul, já entrando outra frente fria aí, né, para trazer água e mais água ao sul do país, tá? E a temperatura nas capitais. Porto Alegre hoje vai ter 31 graus de temperatura, né? Os gaúchos vão virar churrasco hoje lá em Porto Alegre. Florianópolis a temperatura chega a 26 graus. A geladeira do Brasil descongelou definitivamente. Começou o dia com 12, mas vai ter 26 na hora da máxima. Portanto, é dia de camisetinha regata aí em Curitiba, hein, gente? Aproveitem, tá? Em São Paulo, a temperatura foi de 14, como eu falei no comecinho do programa, e vai a 31 graus, vai ser um forno aqui depois do almoço. No Rio de Janeiro, 30 graus, um grau a menos que em São Paulo. Os paulistanos hoje vão fritar, né? Em Vitória, 28 graus de máxima. Em Belo Horizonte, 28 graus de máxima. Em Brasília, 30 graus, nuvens, possibilidade de chuva isolada. Em Goiânia, muitas nuvens também, mas olha, caloraço, 35 graus para os goianienses. Em Campo Grande, 31 de máxima. Em Cuiabá, chuva isolada com 35 graus de temperatura. Em Porto Velho, nuvens, pancadas de chuva, trovoadas, 32 graus de máxima. Em Rio Branco, 32 também. 34 em Manaus. Em Boa Vista, 35 graus. Macapá, 34, Belém, capital do Brasil hoje, hein? Capital da COP também, 34 graus de temperatura.
Em São Luís do Maranhão, 33. Teresina, 38 graus, 38. Em Fortaleza, máxima de 30 graus. Nas capitais do Nordeste, temperatura de 30 graus. Em Maceió, 31. Em Aracaju, também 31. Em Salvador, como eu falei, muita chuva, máxima de 26. Vamos ver Vitória aqui no Espírito Santo, poucas nuvens e 28 graus. E Palmas, lá no Tocantins, 32 graus de máxima, nuvens, pancadas de chuva, e esta é a previsão do tempo no Brasil. Vou mostrar para vocês agora a capa do ICL e o Chico Alves com as suas manchetes fantásticas aqui. Né? A derrota de Derrite é uma brincadeira aqui com a grafia do nome do Derrite, que ontem não foi só derrotado, né? Ele teve que entubar mesmo, né? A rejeição geral às propostas que tinha feito, porque transformou o projeto antifacção do governo federal num projeto a favor do crime organizado, retirando da Polícia Federal as suas atribuições para investigar. Pois olha, a pressão foi enorme, o governo trabalhou direitinho e o Derrite foi derrotado. Daí essa manchete fantástica aí, derrota de Derrite. Daqui a pouquinho nós vamos entender como é que se deu isso. Boas notícias vindas lá do norte, a gente não sabe exatamente qual será o impacto disso, ou se isso vai ainda beneficiar o Brasil, mas ao que tudo indica sim, já que o Brasil é o maior produtor, maior exportador de café para os Estados Unidos, o maior produtor mundial. E o Trump foi à TV para explicar para os americanos, que são quem paga essa sobretaxa que ele inventou, que vai reduzir as tarifas sobre o café. Os americanos amam o café e o café que eles bebem é brasileiro, né? Na Bolsa de Valores, tivemos ontem um dia para não esquecer, dólar abaixo de 5,30, descendo a patamares de junho do ano passado, tá bom? Enquanto isso, lá na COP, manifestantes indígenas invadem a Zona Azul, que é a área de trabalho, a área onde estão as autoridades e os técnicos, né? E foi um dia de muita confusão lá ontem, 2 seguranças se feriram, inclusive. Nos destaques secundários, nós temos aqui, olha, a informação de que o Tarcísio, aqui em São Paulo, planeja dividir as escolas que têm mais de 1.000 alunos, tá? Também temos aqui entre os destaques, né, a Júlia Zanata, essa deputada maravilhosa, ela, a deputada da Tiara, ela que ontem apareceu num trono de fuzis, né? Vocês estão vendo aqui nessa foto pequenininha, já a Amanda vai contar pra gente o que é isso aqui, tá bom? Olha, mudanças no Vale Refeição e no Vale Alimentação, tá? O governo finalmente está quebrando o cartel dessas empresas que, na ânsia de ganhar dinheiro das pessoas, durante décadas, né, transformaram as compras do supermercado em uma coisa mais cara, até para quem não paga com a moeda que eles inventaram, tá bom? E por último, a manchete aqui de que ainda existem 10 bilhões de reais de dinheiro esquecido nas contas correntes brasileiras e que logo, logo serão absorvidos pela União. Então, se você ainda não viu, se as suas contas do passado tiver algum saldo de aplicação, alguma coisa assim, aproveita e vai lá, porque pode ter dinheiro seu ali, tá bom? Beleza? Bom, Alex, me fala uma coisa, a Amanda já está ok? A Amanda acabou de entrar, então já vou começar aqui, o noticiário por ela hoje, né? Porque, gente, olha, nós temos acompanhado aqui no Desperta, em toda a programação do ICL, a Amanda tem feito um trabalho espetacular lá em Santa Catarina. Ela tem acompanhado não só a briga do Carluxo, mas ela tem também aproveitado as escaramuças entre bolsonaristas lá para colocar para o Brasil o que o estado mais bolsonarista do país está aprontando lá e como é que deputados como Júlia Zanata estão dilapidando o erário, fazendo doações absurdas, 800 mil reais para uma empresa, um clube de tiro, né, que é de um amigo da deputada. E aí o amigo foi aquinhoado com 800 mil reais. Ontem ela foi para a internet para responder às matérias da nossa querida Amanda. Deixa eu chamar a Amanda, ela já tá em ponto de entrar no ar, Alex? Se tiver, põe na... Oi, Amanda, bom dia. Tudo bem, Amanda? Bom dia, Fábio, bom dia, audiência, comunidade CL, bom estar aqui de novo. Bom dia, Amanda. Primeiro, parabéns, sabe, só por ter suscitado essa resposta. Agora eu vou te falar, eu achei a resposta ridícula, tá? Vou colocar o vídeo aqui, porque vocês vão ver a Júlia Zanata, né, se arrependendo de ter mandado 800 mil reais para o amigo dela. Bota para nós, Alex, por favor. Eu sempre falo que político não pode ter compromisso com erro e por isso eu venho aqui pedir desculpas. Vários sites de esquerda têm noticiado que a deputada Júlia Zanata, essa que vos fala, enviou 800 mil reais para um clube de tiro.
desculpas. O ano que vem eu vou enviar mais dinheiro para que a Guarda Municipal possa continuar treinando em um clube de tiro. E não só para treinamento, vamos enviar para comprar munição, fuzil e tudo que for necessário. E esse blá 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 de que o dono é meu amigo, meus amigos, a maioria dos clubes de tiro de Santa Catarina tem meu apoio, são meus amigos. A gente sabe que o governo Lula tenta acabar com o clube de tiro, a legítima defesa, mas nós não permitiremos. Nossa emenda cumpriu todos os requisitos de transparência, rastreabilidade, tá tudo certo. Tudo isso que eles falam das minhas emendas, da minha atuação parlamentar, é um claro recado do sistema. Tenha medo, cale-se, não trabalhe, não fale, não opine, mas eles não irão me calar e nem impedir de que eu exerça o meu mandato. Pronta para o combate. Pronta para o combate. Combater com o dinheiro dos outros, com a arma dos outros, é moleza, né? Agora, deixa eu só pedir para o Alex repetir para mim. O comecinho do vídeo, vocês vão ver que aparece um recorte, uma notícia lá, observa que é do ICL. Só o comecinho, Alex, por favor. Eu sempre falo que político não pode ter compromisso com erro. E por isso, eu venho aqui pedir desculpas. Vários sites de esquerda têm noticiado que a deputada Júlia Zanato... Viu? Essa era a matéria da Amanda. Portanto, era uma resposta a você, Amanda. O que você achou dessa resposta aí? Fábio, assim, eu acho que a gente já passou do tempo do jornalismo em que a gente não se permitia exercitar a nossa indignação. Todo o meu esforço de apuração do uso do dinheiro público por parte dos bolsonaristas, dos extremistas radicais daqui de Santa Catarina, dentre eles a Júlia Zanatta, ele vem de uma indignação, justamente por esse tipo de atitude que ela demonstra tão claramente nesse vídeo, que é constrangedor, como boa parte dos vídeos que ela grava e produz para lacrar nas suas redes sociais, mas que, se a gente for analisar sob a ótica da legalidade, ele é um escárnio, ele é um deboche com o orçamento público, com o dinheiro público, com o contribuinte, com os cidadãos da cidade de São José, que certamente têm outras prioridades mais importantes para receberem emendas PIX do que o investimento num clube privado de tiro de um amigo dela. Então, eu penso que até pelo fato dela ter feito uma resposta roteirizada, que não é padrão dos vídeos dela nas redes sociais, ela costuma falar espontaneamente, daquele jeito que a gente bem viu na live que ela protagonizou na sexta-feira com a deputada estadual Ana Caroline Campanholo. Diferente desses vídeos espontâneos, este é roteirizado, dá para ver que ela está lendo um texto. E é o que a gente chama em comunicação, Fábio, de gestão de crise. Ela realmente sentiu o impacto e é a primeira vez que ela vem a público comentar a destinação de uma emenda. Só que ela está comentando a destinação de uma emenda que é duramente contestada pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, com supervisão do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas da União, por suspeita de direcionamento, por inclusive ter tido apenas um único clube de tiro concorrente no processo de licitação, que coincidentemente é o clube de tiro de um dos amigos dela. E ela fala aí no vídeo, ela se gaba de dizer que é amiga de todos os clubes de tiro, mas essa amizade nesse processo, ela só se demonstrou para o clube contratado, porque ela tinha ali a opção de consultar no processo licitatório pelo menos outros 10 clubes de tiro. A cidade de São José tem muitos clubes de tiro e nenhum deles foi consultado, nem mesmo no estudo preliminar. Ou seja, a bomba está na mesa. O relatório do TCE é um estudo de alto impacto, que inclusive ele prevê que as investigações sejam feitas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Então, não tem como ela contestar, são dados baseados em evidências. Outra coisa que eu queria comentar também, Fábio, é que ela fala ali em rastreabilidade. Só que as questões de rastreabilidade das emendas PIX, hoje elas têm um regramento instituído pelo ministro Flávio Dino. Então, se ela tivesse infringindo algum desses regramentos, a emenda não seria sequer executada. Então, não se trata disso. A auditoria do TCE, embora ela inclua questões para verificar se realmente a DPF do Dino está sendo cumprida, ela se preocupa em ver como a emenda está sendo executada na cidade. E ela está sendo executada dentro de um espaço privado de um amigo da deputada,
que ainda pode receber pelo menos mais 2,5 milhões de recursos de emendas parlamentares, porque o contrato, a pesquisa de preços foi aditivada recentemente, então ela diz, vou mandar mais, e ela pode, de fato, mandar mais. Existe brecha para que ela mande mais emendas para esse mesmo tiro, caso não haja uma ação dos órgãos de controle para coibir isso. Pois é. Agora, Amanda, eu queria entender uma outra coisa, porque é o seguinte, a deputada tem lá a sua trupe, mas em Santa Catarina, quem faz a defesa dela parece que é o marido dela, né? Ontem eu vi nas redes sociais, vou até colocar aqui para vocês aqui o post dele, chama Guilherme Colombo. Guilherme Colombo é o nome desse sujeito. Marido da deputada da Tiara. Ele diz o seguinte aqui, olha, Amanda, deboche é você achar que o seu leitor é idiota. Sua manchete sensacionalista não passa de uma ilação e por isso ninguém deu bola para a tua matéria. Parece que a mulher dele deu bola, né, como a gente viu aí. Apresente o relatório do TCE. Mostre que não há qualquer irregularidade com o envio da emenda. O que fez a Amanda? Publicou o relatório do TCE. Está aí o relatório. Diz para nós o que diz esse relatório, por favor, Amanda. Então, esse trecho que eu escolhi publicar e que já está disponível também no nosso portal, no ICL Notícias, ele justamente aponta os encaminhamentos do relatório. O relatório ele é tão grave, ele aponta indícios tão fortes, com tanta materialidade sobre o direcionamento da emenda para o clube de tiro de um amigo da Júlia Zanatta, que ele diz: o nosso trabalho não pode se encerrar aqui. A gente precisa do apoio da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Controladoria Geral da União para tentar entender por que isso aconteceu e como isso aconteceu. Então, infelizmente, o órgão de controle ele não tem recursos para agir judicialmente, juridicamente sozinho, ele precisa provocar os órgãos. E aí a gente tem uma provocação desses órgãos que agora está com o Tribunal de Contas da União. Assim que o Tribunal de Contas da União fizer a leitura e o encaminhamento deste relatório do TCE, porque o TCU está fazendo a leitura e o encaminhamento de várias auditorias em todos os estados brasileiros, é uma rede formada pelos TCEs estaduais. Então, assim que esse chegar ao TCU nessa fase de encaminhamentos, o TCU vai poder sim mandar um toque-toque no clube de tiro, ou na prefeitura, ou quem sabe até no gabinete da deputada federal. A gente está vendo aí casos escandalosos da má aplicação das emendas. E a gente está falando também, né, de uma emenda que já está dentro das novas regras de transparência, de rastreabilidade, e na nova dinâmica prevista a partir de um esforço muito primoroso do ministro Flávio Dino, mas que ainda assim, mesmo com todo esse esforço do STF, a deputada ainda se julga no direito de debochar do orçamento brasileiro, de debochar do cidadão brasileiro e de dizer, olha, eu posso e vou mandar dinheiro para os meus amigos sim, porque esse é um direito meu como parlamentar. Ou seja, é uma situação que eu, sinceramente, Fábio, não sei se é porque eu que li o relatório, eu que fui atrás dos fatos, eu que estou há tanto tempo acompanhando o mandato dessa deputada e me sinto, então, envolvida diretamente nessa questão da denúncia, mas eu acho um fato escandaloso. Eu acho que os órgãos de controle têm que enfrentar isso com muita seriedade, com muito rigor, assim como os órgãos judiciais também. A gente está falando de uma deputada debochando do trabalho da auditoria, debochando do trabalho do jornalista, mas isso ela já faz. Agora, toda a nossa apuração, que está lá disponível no portal do ICL, ela foi integralmente baseada em dados públicos. Quando o esposo da deputada, que é inclusive pré-candidato a deputado estadual e está fazendo parte da treta do bolsonarismo aqui de Santa Catarina, vem a público contestar esses dados, ele não está contestando o ICL, ele não está contestando a Amanda Miranda, ele está contestando o órgão de controle que é responsável por fiscalizar o dinheiro público. E é essa gente que diz que é contra a corrupção e que chama rivais políticos de corruptos. Pois é, a história dessa deputada da Tiara, ela é emblemática porque ela é um símbolo das distorções que acontecem lá em Brasília. Então não é um problema afeto só a Santa Catarina, o que por si só já seria muito grave, né, Amanda? Agora você toma cuidado, tá? Porque essa gente é perigosa. Eu achei muito mais ridícula do que essa resposta, porque a resposta é direito dela, ela fala o que quiser, a gente contesta, porque afinal de contas a opinião é livre no Brasil. Mas essa foto que vocês vão ver aqui agora, que o Alex vai mostrar pra gente,
ela num trono feito... Bota aí, Alex, meu PowerPoint no ar. Cadê? Alex? Será que o Alex foi encontrar o pessoal do Palmeiras lá embaixo? Tá aí, ó. Tá aí a deputada Júlia Zanato. Olha que coisa ridícula. Ela sentada aí num trono, 4 fuzis, né? O espaldar do trono da rainha da violência aí, são munições dessas armas, tá? Ela é uma espécie de cowgirl do século XXI, uma coisa que está em desuso. Agora, perigoso mesmo é o maridinho dela, tá? Olha aí, ó, só para lembrar, o marido dela andou batendo em velhinho, aí encheu a cara numa convenção do PL, né, o Amanda? E foi dar porrada lá nos velhinhos do próprio PL. Enquanto tiver tempo, tá tudo bem, mas você toma cuidado aí, tá bom? Porque, afinal de contas, né, armas, bebida e violência não combinam com paz social, concorda? Concordo, e esse personagem também, Guilherme Colombo, ele tem outros casos de mídia nacional. Ele processa a Uber porque a Uber baniu a conta dele por práticas racistas. E ele tenta recuperar a conta dele. Racista? O que foi? Rejeitou um passageiro negro? Foi um caso de repercussão nacional. Ele entrou num... Bom, a história do processo judicial que ele move contra a Uber é que ele teria entrado no carro de um motorista de aplicativo com uma mulher que não está identificada no processo, e que a mulher começou a cantar, fazer falas racistas depois de questionarem a posição política dele, do motorista, e o motorista expressar sua posição política. Então, é um caso também absurdo, Fábio. Faz parte de um conjunto de situações absurdamente revoltantes que a gente vive aqui em Santa Catarina, que, infelizmente, a mídia local não é capaz de ter o discernimento e o senso crítico e a coragem de trazer à tona para que as pessoas saibam que tipo de gente elas estão elegendo e colocando no poder. Então, por isso que eu também gosto sempre de referenciar, e acho importante fazer esse registro aqui também sobre o papel do ICL, porque é a primeira vez que essa deputada se manifesta publicamente sobre um desmando do mandato dela, e é com base numa reportagem do ICL. Esse portal, né, esse grupo de mídia independente que está sendo tão relevante para a gente desmascarar a quantidade de casos e fatos grotescos que envolvem esse núcleo bolsonarista da bancada do lacre. Então, de alguma forma, a gente também se sente, digamos assim, recompensado, porque o fato da deputada responder, printar a nossa denúncia, printar a nossa reportagem, é um sinal de que a gente está no caminho certo e de que eles vão ter que continuar respondendo, se não a nós, a justiça, porque é isso que vai acontecer nesse caso. Eu tenho certeza, e eu imagino que as repercussões não vão parar por aqui, não vão ficar centradas no aspecto midiático e jornalístico do tema. Muito bom, Amanda. Corre lá, porque eu sei que você tem aula daqui a pouco, né? E a Amanda fez a gentileza para a gente já abrir um espacinho na agenda matinal dela, que não é pouco corrida, para falar aqui com a gente sobre isso. Então, um beijão para você, obrigado. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho em Santa Catarina. Beijo, querido. Obrigada também. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vocês viram, né, gente? O bom trabalho do jornalista, ele ilumina a sociedade, tá? Ele insemina com boas condições institucionais para que as pessoas possam se defender de gente como essa deputada Júlia Zanato. Olha, em outros tempos, isso aí poderia ser até chamado de advocacia administrativa, porque ela aparecendo nessa foto, né? Vou botar de novo aqui para você. Essa foto é uma foto muito insidiosa. Ela sentada num trono. Cadê, Alex? Eu esqueci de colocar aqui no meu computador. Vamos lá, tá aí para você, ó. Ela sentada como a rainha da violência, né? Num trono feito de balas de fuzil e decorado por 4 fuzis, tá? O que ela quer dizer? E aí esse pessoal que faz apologia da violência fala de combater crime organizado com essa mentalidade arcaica aí dessa senhora, né, que poderia ser estrela de filme de faroeste, porque ela é um personagem tão antiquado, tão ultrapassado, né, tão pouco afeito ao processo civilizatório, que dá até pena de ver o ridículo dessa senhora aí se colocando dessa forma aí, pensando que está lacrando, né? Enfim. A imagem dela é problema dela. Agora, o que ela faz com dinheiro público é problema nosso também, né? A gente pode gostar ou não de ver uma deputada federal fazer esse papelão aí. Eu, por exemplo, não gosto. Eu acho um desgaste. Inclusive, os colegas dela deviam chamar a atenção dela e falar: Júlia, filha, cai a ficha aí. Mas não.
Aí é problema dela. Agora, o que ela faz com o seu dinheiro que você pagou de imposto é problema seu, né? E dar 800 mil reais para dono de clube de tiro, porque é amigo dela, tenha santa paciência. Ah, vou dar mais, vou à guarda municipal. Nada. Deu porque é amigo. Beleza? Vamos tocar em frente. Então, vamos lá. Nós temos mais temas afeitos aí à área da segurança pública e o principal deles foi a mudança de rumo ontem lá em Brasília. Aconteceu aquilo que parecia muito difícil nessa negociação, que foi um recuo do Guilherme Derrite, que é deputado federal, também secretário de Segurança Pública aqui em São Paulo, licenciado, que foi lá para quê? Para provocar o governo federal, para distorcer, deturpar o processo de produção do texto lá para combater as facções, texto da autoria do governo federal, e acabou quebrando a sua cara, porque chegou também feito um cowboy, querendo impor uma visão ideologizada do processo do combate ao crime organizado, e já mudou 3 vezes o relatório. Agora, finalmente, ele colocou o relatório em termos palatáveis e deve, ao longo do dia de hoje, receber o apoio formal do governo. Por quê? Principalmente por 2 coisas. Porque ele devolve a competência da Polícia Federal para investigar nos estados e também porque ele desistiu dessa excrescência chamada Lei Antiterrorismo, que era uma ameaça concreta à segurança do país, né? Vamos ver, então, o momento em que o Derrite anuncia a retirada dessa iniciativa de tentar fazer o que o governo dos Estados Unidos queria que fosse feito no Brasil, que era classificar grupos de criminosos comuns como grupos terroristas, quando é óbvio que o objetivo da ação desses grupos é completamente diferente. Um tem atuação política, esse é o grupo terrorista. O outro tem um negócio proibido chamado tráfico de armas, drogas e todas as outras pragas que a gente vê, mas que não tem por fim, não tem como objetivo, né, produzir ações de natureza política ou ideológica. Portanto, não tinha mesmo cabimento e ainda ia expor o Brasil. Nós temos aqui no nosso site, a matéria está aqui, olha, com essa manchete fantástica do Chico Alves, que eu já elogiei hoje, a derrota de Derrite. A matéria é do Kleber Lourenço, eu não sei se eu devo dar os parabéns para o Chico ao Kleber por essa manchete, mas que ela está legal, tá, não está? Derrota de Derrite. Bom, o que nos conta aqui o Kleber sobre isso? Diante das críticas, o relator do projeto da lei antifacção, Coronel Derrite, e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, dos Republicanos, recuaram. Eles apresentaram uma nova versão do texto, a terceira desde que o projeto começou a tramitar, numa tentativa de reduzir a rejeição dentro do Congresso e conter a reação negativa da Polícia Federal e do Ministério da Justiça. O novo relatório, protocolado na terça-feira, no final do dia, é um substitutivo integral, ou seja, um texto completamente novo que abandona a polêmica de vincular o combate a facções e milícias à lei antiterrorismo e a expectativa de que a proposta seja votada ainda hoje ou, no máximo, amanhã, quinta-feira, na Comissão de Segurança Pública da Câmara. A mudança mais marcante, segundo a anotação do Kleber, é que houve o abandono definitivo do termo terrorismo. A versão anterior colocava facções e milícias no mesmo patamar de grupos terroristas, o que gerou uma forte resistência entre juristas e especialistas em segurança pública. Agora, Derrite propõe o crime de domínio social estruturado. Esse crime é um crime grave, punido com penas que vão de 20 a 40 anos de prisão. É uma definição ampla e genérica, fala em grupos que ameaçam a estabilidade social e a ordem pública, e na prática o termo substitui a classificação como grupo terrorista, mas mantém o mesmo espírito punitivo. E aí, né, há vários agravantes, o que eu acho aqui que está muito bem justificado pela gravidade dos crimes cometidos por essas organizações criminosas do Brasil. Bom, olha só, a opinião do Bruno Salles, que é um advogado respeitabilíssimo aqui, ele é coordenador do Grupo Prerrogativas, né, ele avaliou que esse recurso é ineviável, mas que o novo texto ainda traz preocupações. O que nos diz aqui o Bruno Salles? Diz o seguinte, olha, se no primeiro momento o governo quis ampliar os crimes da lei de organizações criminosas e no segundo o relator tentou enxertar isso na lei antiterrorismo, agora ele recua e cria um diploma autônomo. Isso resolve o problema de competência e evita o erro de tratar as facções como terroristas. Mas para Salles, o avanço na definição de competência não compensa falhas estruturais do texto, que ele considera tecnicamente pobre. O advogado alerta que a formulação vaga pode permitir o enquadramento de comportamentos que nada têm a ver com o crime organizado.
O que nos diz aqui mais o Bruno Salles, um trechinho dele? A definição é tão aberta que pode permitir o enquadramento de condutas que nada tem a ver com crime. Em tese, movimentos sociais, torcidas organizadas, até mesmo associações de bairros mais mobilizados poderiam ser incluídas nessas categorias, o que é extremamente perigoso, nos disse aqui o Bruno Salles, né? Agora, eu vou mostrar para vocês aqui uma comparação entre o que acontecia antes, da proposta como estava antes, e a proposta como ficou depois. Tudo isso começou na sexta-feira passada, quando o Derrite divulgou a primeira versão do relatório, que nada tem a ver com essa última agora, e ele, no artigo 2A, descreveu uma série de tipos penais aqui, cuja investigação seria a cargo apenas das polícias civis e, portanto, das secretarias de Estado e dos governadores. Veja só quais são esses crimes aí na tela que eu vou mostrar para vocês. Olha, domínio armado de território urbano ou rural, sabotagem de serviços públicos essenciais, sequestro ou atentado de aeronaves, ataques às instituições de segurança e justiça, uso de armamento de guerra em crimes patrimoniais, atos de intimidação, coletiva e controle social. É o caso das milícias lá no Rio de Janeiro. Isso tudo aqui definido lá na primeira versão, tá bom? E aí, quais eram as competências na primeira versão? É isso que você está vendo aí na sua tela. As polícias civis investigariam todos esses crimes do artigo 2, com exclusividade, tá? A Justiça Estadual julgaria. A Polícia Federal atuaria apenas no âmbito da lei antiterrorismo. Portanto, sai a Polícia Federal de tudo aqui. E com isso, o que ia acontecer? Casos, por exemplo, como muito bem disse o Andrei Meirelles, o diretor da Polícia Federal, casos como o da Marielle, que só foram destrinchados, que só foram desvendados depois da entrada da Polícia Federal, não seria possível atender. Assim como não seria possível também retirar de circulação 7 bilhões de reais que a PF tirou do crime organizado. Tudo isso seria impossível, tá? A exclusão da PF aconteceria mesmo em casos de crimes que acontecem entre vários estados, tá? E aí tinha essa história da equiparação das ações com grupos terroristas, né? Na segunda versão, houve uma pequena flexibilização, mas ainda não resolveu o problema. Ela mudou para isso aí. A PF pode atuar, mas se houver conexão com crimes federais, requisição do Ministério da Justiça, com a consequência a autorização do governador, portanto, é o governador que manda. Já pensaram? O Cláudio Castro mandando nas investigações da chacina, impedindo a Polícia Federal de apurar o que houve de fato lá no Rio de Janeiro? E riscos à segurança nacional ou ordem pública. Tudo isso agora, nessa nova versão, caiu. Eu peço, Alex, tira um pouquinho aqui, porque eu quero mostrar duas reações ontem que aconteceram, logo depois que a polêmica se instalou. Mas antes disso, vou mostrar para vocês que o governo, finalmente, a gente que criticou tanto o governo pela incompetência cabal da sua política de comunicação na primeira metade do mandato do Lula, agora a gente tem que elogiar. Assim como foi feita a crítica lá atrás, agora o elogio aqui na frente. Por quê? O governo ontem mandou muito bem e produziu peças como essa que você vai ver agora para mobilizar a opinião pública, porque a opinião pública tinha que saber o que estava acontecendo, senão, né, a água do banho seria jogada fora junto com o bebê, né, que estava sendo gestado ali, que era esse projeto das leis, da legislação antifacção. E isso acabou, a repercussão disso, né, de novo, as pessoas chamando Congresso inimigo do povo, Congresso amigo de bandido, foi um festival de críticas na internet. E os deputados, ainda que tenham, né, muita resistência no campo ideológico, são obrigados a entender que as pessoas não estão tolerando mais ver tanta sacanagem com assuntos sérios no Brasil. A ponto de o próprio Hugo Mota, né, que moralmente falando é quase que enfim, não vou nem falar a palavra aqui para não ser processado, mas, enfim, diante do conceito digamos assim, dos valores, né, dos benchmarks morais do Hugo Mota, tudo isso foi demais, tá? E ele que tinha conduzido o Derrite acabou esboçando as primeiras críticas ontem. Olha isso que vai estar na sua tela aí. Ele disse o seguinte, olha, o governo não permitirá em nenhum momento que a Polícia Federal perca suas prerrogativas. Isso é inegociável. O relator conversou com o diretor da PF e pensa que o ministro da Justiça deva trazer novas soluções. Depois ele disse o seguinte, ó, já na defensiva, né? Dizer que a Câmara vai tirar o poder da PF não é verdade. Nós vamos fortalecer o Ministério Público nos estados e as polícias estaduais
para terem mais instrumentos para enfrentar o crime organizado. Tudo bem, por que o Hugo Motta falou essas coisas todas depois de ter levado o Derrite, que todo mundo no Brasil sabe quem é? Porque houve essa ampla repercussão nacional. Vou mostrar para vocês aqui, inclusive, olha o meu telefone aqui, ó, falando sozinho, falando comigo aqui, dizendo que é o deputado Hugo Motta. Bom, vamos lá, não estou precisando de você por enquanto. Vamos ver aqui o vídeo que o governo botou no ar nas redes ontem, explicando do que tratava essa deturpação promovida pelo Derrite na proposta elaborada pelo Ministério da Justiça. Roda para nós, por favor, Alex. Atenção, você precisa saber do que está acontecendo. O governo do Brasil enviou ao Congresso o projeto de lei antifacção para endurecer o combate ao crime organizado em todo o país. Mas o relatório apresentado na Câmara dos Deputados pode mudar tudo. O novo texto propôs que a Polícia Federal só pudesse agir contra facções criminosas quando fosse provocada por governadores. Na prática, isso significa limitar a atuação da PF logo quando o crime se espalha por todo o Brasil. O governo reagiu, o país se manifestou e o relatório foi alterado. Mas a PF ainda precisaria comunicar às autoridades estaduais sempre que for atuar. Segundo a Polícia Federal, isso compromete a independência da instituição e a sua capacidade de combater o crime organizado. A quem interessa impedir a Polícia Federal de agir? A quem interessa dificultar o combate às facções? O PL antifacção não pode virar o PL anti-investigação. Compartilhe este vídeo. Pois é, se não tivesse havido isso tudo, se o governo não tivesse, mais uma vez, atuado com muita precisão nas redes sociais, se as pessoas não tivessem manifestado a sua indignação, hoje o Brasil estaria aí provavelmente com esse texto aprovado na Câmara, né, prestes a ser entregue ao mundo maravilhoso do criminoso organizado, porque a Polícia Federal ia ter que sair fora das investigações, né? Só que, felizmente, a pressão popular deu certo e durante a tarde ontem, no final da tarde, o relator, o Derrite, apareceu com a última versão, essa sim é uma versão palatável, né? E foi ele mesmo quem deu a explicação sobre o que é que tinha mudado. Vamos ver nas palavras do próprio Derrite. Apresentamos uma lei específica, uma lei ordinária, uma inovação legislativa chamada Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil. Esse novo marco legal, esse Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil, vai punir adequadamente, vai isolar lideranças, vai garantir um encarecimento do custo do crime no regime do cumprimento de pena, que é o maior problema do Brasil, quando se fala em impunidade, em reincidência. Nós temos vários casos de criminosos que foram presos 15, 30 vezes por crimes graves, como crime de roubo. Isso tende a diminuir e, digo mais, a acabar. E, além disso, promove a integração das forças estaduais com as polícias Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, garantindo e mantendo de uma vez por todas, acabando com esse equívoco, eu quero crer que foi um equívoco de interpretação que existia no substitutivo, de que há um enfraquecimento. Muito pelo contrário, estimula-se com esse substitutivo a integração real entre as forças de segurança do Brasil. Equívoco. Equívoco nada, o texto era muito claro, era uma grande provocação. Mas foi corrigida e agora se criou a condição para que isso avance na Câmara. E aqui eu vou dizer o seguinte, gente, olha só, não é hora de ficar nesse fla-flu aí ideológico em relação a um tema tão custoso para o país quanto essa história da lei antifacção. O Brasil precisa desses instrumentos porque tem muita gente vivendo sob a batuta de criminosos que impõem a sua lei, que extorquem a população na cobrança de serviços como o gás, a internet, o transporte dos motoboys, né? Então não está para brincadeira. A hora não permite mais tergiversação, que dirá um ambiente ideológico assim a ponto de uma desforra. Então, a derrota do Derrite, que está muito bem expressa na manchete do ICL, é também uma derrota do Tarcísio, porque quem plantou esta ave de mau agouro lá foi ele, o governador de São Paulo. Para quê? Para tentar, quase que um estelionato político, né? Se apropriar de uma iniciativa do governo federal para aproveitar e lacrar no momento em que nada recomenda a lacração. O assunto é seríssimo. A gente viu o que aconteceu 2 semanas atrás lá no Rio de Janeiro, aquele banho de sangue lá do governador Cláudio Castro, né? Enfim, o ambiente se desanuviou e aí nós temos a repercussão. Vou ler para vocês aqui nas páginas do Valor Econômico 2 artigos, 2 matérias que falam exatamente sobre isso. Manchete
A primeira é: governistas comemoram recuo de Derrite em relatório sobre o projeto antifacção. Vou ler um trechinho aqui para você se orientar. A matéria dá conta de que o Palácio do Planalto comemorou o recuo do deputado Guilherme Derrite, que é o relator do PL antifacção. Mudanças no projeto de lei foram anunciadas após pressão de governistas contra trechos que limitavam a atuação da Polícia Federal e equiparavam as condutas de organizações criminosas às previstas na Lei Antiterrorismo. Em postagem nas redes sociais, a ministra da Secretaria das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que o relator retirou as propostas que enfraqueciam a ação da Polícia Federal contra o crime organizado e as que ameaçavam a soberania nacional e manteve as propostas centrais do projeto do governo, né? O Lindbergh, o que o Lindbergh falou? Vitória enorme da sociedade, do povo que se mobilizou. Que mais? O Lindbergh fez críticas a pontos que ainda constam do novo parecer. Um dos trechos citados é a criação do crime de domínio social estruturado. Na avaliação do deputado, a construção é artificial para evitar o termo facção criminosa usado no texto original, ou seja, um exercício criativo. Mas aqui está tudo bem, tá? Pelo menos é um projeto palatável, é um projeto que tem condição de ser votado e aprovado, e o Brasil precisa desse instrumento que foi, repito, proposto não pelo Derrite, nem pelo Tarcísio, foi proposto pelo Ministério da Justiça depois de um estudo muito criterioso, e eu já diria até tardio, né? Outra manchete do Valor Econômico, Guimarães, é o José Guimarães, né? Diz que o novo parecer do Derrite sobre o projeto antifacção é uma vitória monumental do governo, qualificando aí o tamanho dessa vitória. E aqui depois eu vou fazer um comentário meu, tá? O que nos diz aqui a matéria do Valor? Após o relator do projeto da lei antifacção, Derrite, anunciar que acatou os pedidos do Executivo no texto, o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, disse que é uma vitória monumental. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, classificou a proposta de enxuga-gelo e disse que a bancada que lidera seguirá defendendo a equiparação das facções criminosas ao terrorismo. A propósito disso, eu quero mostrar para vocês mais um evento de viralatice expressa. Por quê? Essa história de qualificar a ação criminosa de bandas comuns como ações terroristas é um pleito de um governo, que é o governo dos Estados Unidos, que usa dessa terminologia para fugir da necessária aprovação do Congresso para declarar guerra a quem quer que seja. O presidente dos Estados Unidos não pode fazer isso, a menos que seja uma guerra contra grupo terrorista. Ele está previamente autorizado e é a justificativa que ele está usando para fazer o que tem feito lá na Venezuela, né? Mas 2 parlamentares brasileiros, gente, que vergonha, eu fico envergonhado pelos caras, porque isso cria conceito para todo mundo, uma ação de vira-latas, como a dos deputados Marcel Van Hatten e delegado Bilinski. Foram lá nos Estados Unidos para quê? Para lamber as botas dos americanos em relação a essa história de crime de terrorismo, tá? E os caras têm a coragem de aparecer na internet defendendo a si mesmo desse papel espúrio de entreguismo explícito, tá? E de vira-latice abjeta. Vocês vão ver. Melhor, mais vale uma imagem do que 1000 palavras do âncora. Põe no ar para nós, Alex. Pessoal, estamos aqui no Departamento de Estado dos Estados Unidos, fizemos uma visita muito produtiva aqui para tratar da influência do crime organizado brasileiro aqui nos Estados Unidos e também sobre como combatê-lo a partir da cooperação entre os 2 países. Foi muito importante a parte da reunião em que nos fomos informados que a decisão de tornar as organizações criminosas brasileiras terroristas não é uma decisão que cabe ao governo Lula, muito pelo contrário, é uma decisão soberana dos Estados Unidos. E a partir dessa declaração eles podem então congelar bens de empresas e de pessoas nos Estados Unidos. Eles podem impor sanções contra essas pessoas e, principalmente, ajudar a treinar e financiar as nossas organizações policiais que fazem combate ao crime organizado. Então, essa parceria é muito importante. O Departamento de Estado, sob a administração Trump, está olhando para o Brasil com outros olhos. Exatamente. O deputado Paulo Bilinski, que é presidente da Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados, que aliás tem feito um ótimo serviço lá no nosso parlamento brasileiro, e aqui, obviamente, a gente sai mais motivado, volta para o Brasil, depois dessa missão, com informações muito boas para o combate ao crime organizado. Acredita nisso? Pode uma coisa dessa? Vira-latas. Vira-lata Bilinski, vira-lata Van Hatten. É inacreditável o que esses caras passam de vergonha aí pelo mundo e nos envergonham também com isso, né? Enfim, foram lá fazer, o assunto está superado, já não vai ter crime comum catalogado como crime terrorista no Brasil, tá?
até porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então vamos tocar o assunto. Esse assunto do projeto da lei antifacções deve ser votado hoje dentro da comissão. Vamos torcer para que ele seja aprovado rapidamente, se for necessário alguma correção que seja feita, mas para dotar o Brasil de um instrumento mais eficaz de persecução a essas bandas criminosas que desafiam, inclusive, as nossas instituições. Vamos falar um pouquinho da COP30? Ontem foi um dia de protesto lá em Belém, né? Os indígenas invadiram lá a ala azul, a zona azul dos trabalhos, que é uma zona reservada para as autoridades, representantes do governo, imprensa e convidados especiais da COP30, né? Nós estamos aqui com a matéria na capa do ICL, que aconteceu, é isso aqui que você está vendo, olha, gerou fotos incríveis, né? Desse momento aqui, da participação dos indígenas, e eu vou dizer o seguinte, é ruim que aconteça isso? Não, não é ruim, não, é bom, né? Ainda que essa invasão tenha deixado 2 pessoas feridas. Vamos ler aqui um trechinho da matéria para vocês, matéria da Folha Press, espelhada no nosso site, aqui no nosso portal iclnoticias.com.br. Na noite de terça, após participação em protestos pacíficos sobre saúde e clima, um grupo composto por indígenas e outros manifestantes invadiu a zona azul da COP30, que é o centro diplomático da Conferência Climática na ONU, lá em Belém. Correndo da polícia e gritando que era necessário taxar os bilionários, pois é culpa deles que o mundo está quente, o grupo conseguiu entrar no parque da cidade, sede do evento. Manifestantes também entoaram gritos contra a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, dizendo o seguinte: governo Lula, que papelão, destrói o clima com essa perfuração. O governo está mentindo que a Amazônia está bem, que os indígenas estão bem. Se a gente estivesse com saúde, não estaria aqui reivindicando, eles falavam lá, né? E o autor dessa frase, que está aqui entre aspas no nosso texto, é o pajé Nato Pinambá, que estava lá presente no momento da confusão. Nós temos até aqui um vídeo mostrando aqui o momento em que eles conseguem furar o cerco da segurança, né? E entrar lá na COP30. Faz parte do jogo, né? Então, esse foi o dia de protesto. E nós tivemos a apresentação de mais uma proposta criativa do governo brasileiro, justamente para fortalecer e ajudar no desenvolvimento das comunidades indígenas. E isso foi comemorado pelo Juliano Medeiros, que está lá na COP30 e está informando aqui os nossos telespectadores. Você que está assistindo a nossa programação, por isso o Juliano vai contar agora para a gente qual é a importância dessa nova proposta do governo. Roda, por favor, Alex. Chega à Câmara dos Deputados a proposta de emenda constitucional para criar o SUS do Clima, um sistema integrado de combate aos desastres climáticos, apresentado pelo deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro. Então, dentro desse projeto do Tarcísio Mota, a integração entre as defesas civis, então o financiamento dos entes federativos para poder viabilizar as políticas de adaptação, enfim, uma política integrada que possa não só evitar que as catástrofes, os eventos climáticos extremos afetem as pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade, as pessoas mais pobres, periféricas, mas também ajude o Brasil a pensar dentro da lógica do que já existe, o Plano Clima e outros instrumentos do Ministério do Meio Ambiente para enfrentar a crise climática, possa também produzir uma política integrada nos 3 níveis, municípios, estados e União, mais uma iniciativa para ajudar o Brasil a enfrentar a crise climática e fazer do Brasil líder mundial na transição. Tomara, né? Tomara. Bom, enquanto isso, a 2.000 e poucos quilômetros de distância da COP, né, uma mobilização e uma grande preocupação, porque ontem chegou às águas do Caribe aquele porta-voz gigantesco que estava no mar Mediterrâneo, foi deslocado faz uma semana, a gente falou sobre isso aqui quando houve essa ordem, se posicionando ali muito próximo à costa da Venezuela, sinalizando uma ação militar norte-americana. E houve uma reação na Venezuela, que embora rejeite, né, refute essa possibilidade de guerra, tem que se preparar. Por quê? Porque o clima está esquentando. E nós temos do outro lado um sujeito mercurial chamado Donald Trump, que é imprevisível e que precisa, né, atender ao lobby da indústria armamentista americana nesse momento e que porque quer se apossar do petróleo venezuelano e derrubar o Maduro. Daí nós temos essa manchete aqui no site do UOL: Venezuela ordena mobilização massiva após os Estados Unidos matarem 76 pessoas em ataques a barcos, naquelas imagens terríveis que a gente tem visto, sem nenhuma prova, sem prestar contas de absolutamente nada, simplesmente bombardeiam aqueles barcos lá, afundam, mataram já 76 pessoas,
nessas empreitadas covardes contra esses barcos que navegam tanto no Caribe quanto no Oceano Pacífico. A matéria no UOL nos diz o seguinte: as Forças Armadas da Venezuela ativaram hoje uma mobilização massiva em todos os estados do país para responder às ameaças imperiais dos Estados Unidos, que mantêm sua operação militar antidrogas na região e aguardam a chegada, já ocorreu, do porta-aviões mais avançado. O maior porta-aviões, 300 metros de pista tem esse porta-aviões, ele guarda 95 aviões de combate, caças mesmo, né? Dentro da sua estrutura, 95 aeronaves, né? É mais avião do que tem a Força Aérea da Venezuela, só nesse navio. Segue aqui o texto. Desde o final de agosto, o Exército dos Estados Unidos mantém presença no Caribe para combater, supostamente, o narcotráfico da Colômbia e da Venezuela. A operação resultou em 20 embarcações bombardeadas em águas internacionais do Caribe e do Pacífico, já e 76 mortes. A Venezuela considera que a operação americana busca derrubar Nicolás Maduro, que reiterou seus apelos à paz, mas afirma estar preparado para se defender e demonstra constantemente atividades militares no país. Está dando demonstração de força. E ele tem 8 milhões de milicianos, tá? 8 milhões de milicianos armados lá. Milícia lá tem outra conotação, não é a mesma coisa que no Brasil. Milícia é uma remissão a guerrilheiros urbanos, tá? E também rurais. São milícias porque são instituições paraestatais, mas todas elas jogando com o governo. 8 milhões de combatentes. Portanto, os Estados Unidos podem bombardear Caracas, podem fazer o que quiserem, mas ocupar por terra vai ser complicado, brigar contra 8 milhões, tá? Aqui no Brasil, nós temos uma efeméride acontecendo. Bolsonaro, lembra dele? Aquele que um dia foi presidente do Brasil, tentou um golpe, as pessoas estão esquecendo dele já porque faz muito tempo que ele não aparece, né? Ninguém quer saber mais do Bolsonaro, nem o próprio bolsonarismo quer saber mais do Bolsonaro, mas ele, enfim, está comemorando hoje 100 dias em prisão domiciliar. Está aí uma matéria no Estadão. Hoje todos os portais, todos os jornais do Brasil estão dando a notícia dessa efeméride aí. 100 dias de Bolsonaro em prisão domiciliar. E como é que é o quadro lá ao lado da residência dele? Vizinhos tensos, direita em crise, queixa de aliados, né? E eu diria mais, ninguém jogou uma tábua de salvação. Acabou a história da anistia, só o Eduardo Bolsonaro, né, que o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, disse que está completamente louco, é que continua ainda falando em anistia, mas essa expressão, essa palavra, perdeu completamente o sentido ao longo dos 100 dias da prisão de Bolsonaro, enquanto ele, né, não tem boia de salvação e afunda na sua própria irrelevância. Bolsonaro não tem nenhuma importância. E o bolsonarismo hoje quer se livrar, quer expurgar Bolsonaro e os seus delfins, né, os seus filhos também, que estão criando confusão em tudo quanto é lado aí. E graças a isso, a esse quadro, dos varões da família, a controvérsia, eu falo varões aqui, mas são 4 varões? Não, são 4 varões e um varinha, para não perder a piada aqui aberta com o apelido do Bananinha, né? O que aconteceu? Eles arranjaram tanta encrenca, tanta confusão, que 4 dos Bolsonaro correm risco nessa campanha, tá? O Carluxo, porque não consegue ambiente para consolidar a coligação lá em Florianópolis, né? O Eduardo, que está foragido do Brasil, não volta para cá nunca mais, porque senão vai ser preso, logo vai estar condenado e inelegível por causa da coação contra o Supremo Tribunal Federal. Então o Jair, o Carluxo e o Eduardo, são 3 aí, né? E nós temos também uma dúvida aí, será que Flávio consegue renovar o mandato lá no Rio? Hoje ele está na frente de todo mundo, vai ter que bater chapa com Cláudio Castro de um lado e Benedita da Silva de outro, tá bom? Então é assim que transcorreram os primeiros 100 dias de prisão de Bolsonaro na sua própria residência. Ele desapareceu do cenário político, ninguém quer saber mais de Bolsonaro. Gente, é isso. Olha, lembrando para você que nós vamos ter aqui a segunda turma da pós-graduação do ICL, muito legal. Esse curso eu vou fazer. É um trabalho que o Gessé Souza está coordenando para que a gente possa discutir, né, os fundamentos da teoria crítica da Escola de Frankfurt na sociedade. É uma visão da Segunda Guerra Mundial e que estabeleceu uma crítica mesmo ao capitalismo. É muito interessante e esse curso vai trazer professores de grande renome mundial. Então, estou te convidando para conhecer
o curso que o ICL vai fornecer, você sabe que é por esses cursos que o ICL subsidia o trabalho do jornalismo espetacular que se produz aqui, né? E a aula magna vai ser no dia 27, tá aqui, ó, dia 27, quinta-feira, uma quinta-feira, 20 horas. Para você não esquecer, vai aqui, olha, no despertaicl.com.br e já deixa lá o seu e-mail, porque a gente vai lembrar para você dessa aula magna que vai acontecer aqui para a apresentação da segunda turma da pós-graduação do ICL. A primeira foi sucesso absoluto, tá bom? E assim desejo para você uma ótima quarta-feira. Vamos observar lá em Brasília, né, a tramitação do pacote do governo, que o Derrite tinha deturpado e agora já voltou atrás, desejando que o Brasil tenha condição para enfrentar logo o crime organizado com mais vigor e mais inteligência, né? Porque violência só não vai resolver o problema. Bom dia para você, obrigado pela sua audiência. Vem aí o N1, não perca. Tchau. Nenhum saber é neutro. Nem a música que a gente ouve, nem as notícias que lemos, nem as teorias que estudamos. Tudo traz uma visão de mundo e quase sempre essa visão depende de quem já está no poder. A teoria crítica surgiu para mostrar essas ideologias disfarçadas de verdade. Na nova pós do ICL, você vai aprender a enxergar essas formas escondidas de dominação e usar o conhecimento como ferramenta de libertação. Dia 27 de novembro, uma quinta-feira, 8 da noite. Lançamento oficial da nova pós-ICL, com condições especiais para quem estiver presente.